Convidá-los a abrirem suas Bíblias em Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós vamos estar lendo desde o versículo 1 até o versículo 9. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, eu vou estar lendo aqui, os amados irmãos podem acompanharem aí com suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, nós suplicamos a Ti. Abre os nossos corações, ilumina nossa mente, fala poderosamente com cada um de nós nessa noite, Senhor. A Tua palavra vivifica, transforma, levanta, quebranta-nos. Ó Deus, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar nessa noite sobre o seguinte tema: enfrentando novos desafios na dependência de Deus. Enfrentando novos desafios na dependência de Deus. Constantemente, irmãos, vem sobre nós, vem sobre o povo de Deus, desafios e desafios novos a cada dia, enquanto caminhamos aqui nessa caminhada cristã. O texto que nós lemos aqui, irmãos, vai relatar um chamado de Deus, uma convocação de Deus para Josué, especificamente para aquele líder que tinha agora uma grande responsabilidade. Ele estava diante de imensos desafios. Depois de cerca de 500 anos, na verdade cerca de 500 anos, o povo por fim estava diante da terra prometida, o que Deus tinha prometido lá para Abraão. O povo passou mais de 400 anos lá no Egito, vivendo lá, convivendo lá, contando desde o tempo de José, e foi conduzido, pelo Senhor através da vida de Moisés durante 40 anos no deserto. Então, juntando todos os anos, cerca de 500 anos. Por fim, o povo estava agora já na fronteira ali com a terra de Canaã, a terra prometida pelo Senhor aos pais do povo de Israel. E diante daquela grande oportunidade, daquele grande acontecimento, ele também estava vivenciando, juntamente com o povo, um tempo de luto. Pois Moisés, o grande líder, o grande intercessor, o grande legislador, servo de Deus, que foi usado tremendamente por Deus, tinha morrido, e o povo tinha planteado o corpo de Moisés. O povo chorou durante 30 dias. O povo estava sem forças, o povo estava desanimado, e Josué também. Deus teve que falar 3 vezes com ele, ordenando que ele tivesse bom ânimo, que ele fosse forte e fosse corajoso, porque Josué também tinha sido abatido com aquela situação. Mas além disso, ele tinha um grande povo para liderar, cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas que ele necessitava agora guiar. De todo aquele grupo que saiu lá do Egito,
apenas ele e Caleb estavam ali. Havia uma nova geração que estava sendo instruída, mas de igual maneira também estava sendo desobediente, de duro serviço, como seus pais foram. Aquela geração tinha nascido no deserto, e estava ali também com seus filhos, com animais. Eles tinham um imenso desafio. E ainda estava acontecendo uma outra questão. Justamente no tempo que eles tinham que possuir a terra prometida, o rio Jordão estava transbordando em todas as suas ribanceiras. Humanamente era impossível eles passarem para o outro lado. Então o desafio era muito grande. Não era fácil vivenciar aquele luto, e aquele luto coletivo de cerca de 2 milhões de pessoas. Não era fácil para Josué liderar aquele povo que tinha uma marca de ser um povo de dura cerviz. E também ter que passar e cumprir a ordem de Deus e passar o Jordão. Como passar o Jordão? Como chegar até lá e possuir a terra prometida? Chegando na terra prometida não seria um tempo de descanso, mas um tempo de guerra. Era tempo de guerrear contra os povos que viviam ali e se apropriarem da promessa que Deus tinha feito. Então os desafios não eram poucos diante de Josué e o povo que ele tinha que liderar a partir daquele momento. A igreja de Cristo, irmãos, tem vivenciado tempos desafiadores em todas as áreas. Frieza espiritual por parte de muitos crentes. Nós conversamos com pastores, com líderes, e há uma lamentação, há um sofrimento e uma angústia por ver que muitos cristãos, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, em vez de se dedicarem mais a Deus ainda, de buscarem mais ao Senhor, de fortalecerem uns aos outros nesse tempo, muitos estão frios espiritualmente, abandonaram a congregação e desobedeceram a ordem de Deus, onde o Senhor disse: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então, muitos têm desobedecido, muitos têm vivido esse esfriamento espiritual, e isso se torna realmente um grande desafio para a igreja, para os cristãos. As ações missionárias diminuíram em muitos contextos, por conta justamente da pandemia. Qual foi a última vez que você viu missionários sendo enviados durante esse ano? Então, poucos missionários foram enviados para o campo, projetos missionários, avanços missionários diminuíram por conta de tudo que nós estamos vivenciando. A partida de tantos irmãos amados, irmãos que partiram para o Senhor, e tantas outras pessoas, as notícias constantemente que têm gerado um luto coletivo, uma dor constante, uma dor diária. A crise econômica que tem assolado não só a nossa nação, fazendo com que milhões de pessoas fiquem desempregadas. Muitas empresas fecharam suas portas e outras estão já à beira disso. E também outras nações do mundo. A fome assolando em tantos lugares. Então, irmãos, o que Deus ordena ao seu povo fazer em tempos de crises, semelhantes a que nós estamos vivenciando agora? Aquilo que Deus ordenou para Josué, para que ele guiasse o povo, é, irmãos, uma direção de Deus. É uma palavra de Deus também para a minha vida e para a sua vida. Então, o que Deus ordena ao seu povo? Fazer em tempos de crise. Primeiro, Deus ordena que o seu povo continue caminhando. Deus ordena que o seu povo continue caminhando. Veja aí os versículos 1 e 2, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eles estavam prostrados no luto, eles estavam prostrados no desânimo, mas a palavra de Deus vem na contramão disso, dizendo: dispõe-te agora, levanta-te agora, tu e todo esse povo, e passe esse Jordão para a terra que eu prometi aos seus pais. Vocês não devem ficar parados, mesmo diante dos desafios. Vocês devem avançar, vocês devem caminhar, vocês devem seguir em frente. É tempo de levantar, é tempo de seguir em frente.
E a ordem de Deus para as nossas vidas, nesse tempo que nós estamos vivenciando agora, irmãos, é caminharmos, é seguirmos caminhando, é seguirmos avançando. A igreja de Cristo não pode parar. E a igreja de Cristo não vai parar. A igreja de Cristo não vai parar, ela vai continuar avançando. Porque quem vai à frente, como foi cantado aqui, é o nosso general. É o general de guerra. É o cavaleiro que se levantou para vencer. É Ele quem guia a sua igreja, é Ele quem sustenta a sua igreja. E a ordem dele, assim como Ele ordenou para Josué: levanta-te, dispõe-te agora tu e todo esse povo. É a ordem de Deus para as nossas vidas também. Levanta-te, dispõe-te, continue caminhando no nome de Jesus. Irmãos, nós sabemos que pessoas queridas, servos do Senhor, passam. Nós podemos passar também, mas o Supremo Pastor, Ele continua com o seu povo. O Supremo General, o Supremo Líder, Ele continua guiando o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Moisés, o servo do Senhor, ele passou o tempo dele, Deus usou tremendamente. Mas agora, irmãos, Deus estava mostrando que Ele é o provedor. Ele já tinha preparado Josué para o novo tempo. E o povo deveria continuar firme, caminhando, avançando. A nossa caminhada aqui não pode parar. Deus nos chamou para adorar. Adoremos o Senhor. Deus nos chamou para obedecê-lo. Obedecemos o Senhor. Deus te chamou para servir. Sirva ao Senhor. Essa é a vontade dEle para as nossas vidas. Quando o profeta Elias entrou em uma profunda depressão, e por um instante ele parou, e quis parar de vez, pedindo ao Senhor, que o Senhor tirasse a vida dele, que o Senhor o levasse. O Senhor chegou, falou com Elias, animou-o, levantou-o, e disse para ele, que o seu caminho seria longo. O seu caminho seria longo. Ele que já estava prostrado, sem forças, e pedindo a Deus para que se encerrasse ali o ministério dele e a vida dele aqui na terra, o Senhor agora vem na contramão dizendo: o seu caminho será longo, se levante, se levante. E ele se levantou com a graça de Deus, com a força de Deus, com a força da comida que foi provida do céu. Ele caminhou 40 dias e 40 noites sem comer mais nada, somente com aquela comida. Porque a graça, irmãos, para continuarmos avançando, a força para continuarmos avançando não está em mim, não está em você, não está na igreja, mas está no Senhor. Está nele, é Ele que derrama graça, é Ele que nos dá forças para podermos prosseguir. Quando o Senhor ordenou para Josué: tem de bom ânimo, seja forte e corajoso, Deus não estava esperando que essa força estivesse nele, mas a força estava à disposição dele, pela graça, pela maravilhosa graça. E é essa graça que nos fortalece para continuarmos caminhando para a glória de Deus. Quem determina o tempo de parar é Deus. Não somos nós, nem as circunstâncias. Sejam elas quais forem, não são as circunstâncias que determinam quando devemos parar. A caminhada da igreja vai parar aqui, mas vai parar no dia que o Senhor determinar. O seu ministério vai parar, mas vai parar no dia que Deus determinar. Não é você que determina, não são as circunstâncias que determinam. Você muitas vezes pode dizer: olha, eu estou no fim da minha fé, não vou suportar mais. Quantas vezes Deus te levantou? Quantas vezes Deus te renovou? E o Senhor tem te sustentado até aqui. Quem determina quando parar aqui essa caminhada é Ele, não você, nem as circunstâncias. Bendito seja o nome do Senhor. Ele ordena ao seu povo olhar para a eternidade. Deus ordena ao seu povo para olhar para a eternidade. Versículos 3 e 4. Diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso termo.
Deus já tinha prometido, Deus já tinha falado e repetido muitas vezes como era a terra, a expansão daquela terra que Ele tinha prometido. E agora Ele estava renovando, dando visão para o povo, chamando o povo a olhar mais além. Olhar além do luto, olhar além dos desafios, olhar além do Jordão, olhar além dos povos que estavam lá. Deus prometeu, nós vamos conquistar. Foi Deus quem nos guiou até aqui e Ele vai concretizar o cumprimento da sua promessa, aquilo que Ele determinou. Deus estava fazendo o seu povo olhar além, o povo estava olhando para baixo, desanimado, vivenciando toda aquela situação, e Deus estava mostrando a terra, Deus estava mostrando a terra prometida. Irmãos, em certo sentido podemos comparar Canaã com o céu, não em todos os sentidos, porque Canaã foi um lugar de guerra, no céu não vai ter guerra. No céu vamos desfrutar da presença do Deus Todo-Poderoso para todos sempre. Não vai ser um lugar de guerra, não vai ser um lugar de luto, não vai ser um lugar de pranto. Vai ser um lugar de gozo eterno, louvado seja o nome do Senhor. Mas em certo sentido sim, aquele povo caminhava para uma terra prometida. Nós estamos caminhando para uma pátria que nos foi prometida. Nós estamos a olhar para a eternidade. A palavra do Senhor nos diz, amados irmãos, em Filipenses capítulo 3, versículo 20... Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. Nós devemos olhar para a eternidade. Quando nós olhamos para a eternidade, quando nós olhamos para a promessa que o Senhor nos fez, nós nos alegramos. Enquanto estamos aqui, enquanto estamos vivenciando aqui, mas olhamos para o céu, olhamos para o que o Senhor preparou para nós, a nossa alma se alegra nele, a nossa alma se regozija nele, e nós podemos nos levantar e continuarmos caminhando e olhando para a eternidade. O apóstolo Pedro, ele diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nós esperamos novos céus e nova terra. Você espera novos céus e nova terra? Quantos cristãos têm se preocupado no aqui e agora, nesse tempo que estamos vivendo, e têm sido vencidos pelo desânimo, pela tristeza? E quantos cristãos têm entrado num processo depressivo? Porque estão muitas vezes olhando para o aqui e agora, e se fixando aqui e agora, quando o Senhor constantemente está renovando a sua promessa e mostrando que a pátria celestial nos espera. O lar celestial nos espera, e nós estamos a olhar para a eternidade como Ele nos ordenou. Quando os cristãos estavam na Ásia Menor sofrendo uma grande perseguição, o domínio do imperador romano, Domiciano, oprimindo as igrejas, os cristãos, muitos judeus também que saíam de uma cidade para outra só para perseguir, para matar cristãos. O Senhor usou a vida de João, deu uma revelação do Apocalipse para ele do que acontecerá no futuro, e também a mensagem de Cristo para a igreja naquele tempo. E João teve uma visão tremenda. Eu vinha compartilhando com o diácono Antônio no carro. Que experiência tremenda teve aquele homem. Apocalipse capítulo 21, João diz assim: vi novo céu e nova terra. Ele viu, irmãos, o céu. Ele viu a morada eterna dos crentes. Ele viu o que acontecerá. Ele viu o que nos espera. E ele escreveu isso para aqueles cristãos, justamente para que eles olhassem para a eternidade. E para mostrar para eles que quem estava no controle não era o imperador Domiciano, não era a força das trevas, a oposição dos judeus, as circunstâncias que rodeavam ele. Quem está no controle, sentado no trono, é o Deus Todo-Poderoso. E Ele nos chama a olhar para a eternidade. Ele chama o seu povo a olhar para a eternidade. Vivemos aqui, devemos viver aqui. Somos cidadãos aqui nessa terra, sim. Temos nossas responsabilidades. Temos a oportunidade de evangelizarmos enquanto é dia, porque chegará a noite que ninguém vai poder trabalhar. Lá no céu nós não vamos poder evangelizar, não vamos poder discipular. O tempo é aqui. Lá nós não vamos poder investir em missões. O tempo é aqui de investir em missões. E nós estamos, irmãos, a olhar para a eternidade. Pois o texto ainda diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu,
da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, quantos cristãos necessitam, assim como o salmista Davi, pedir ao Senhor para que Ele torne a dar a alegria da salvação. Cristãos que perderam a alegria da salvação, que perderam a alegria do céu. O salmista disse lá no Salmo 51, versículo 12, ele disse assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Aí o versículo 3 é um texto missionário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Quando é que os crentes vão se levantar, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de ardor, para pregar o evangelho? Quando a alegria da salvação for renovada no coração, quando o enchimento do Espírito alcançar os cristãos, derramando sobre eles a compaixão de Jesus, derramando sobre eles também a diligência na obediência para a pregação do Evangelho. A evangelização, irmãos, ela deve ser um estilo de vida, e não uma programação específica, não um projeto específico. Claro que devemos nos organizarmos sim, para avanços, para projetos, para trabalhos de evangelização, onde Deus nos enviar. Mas a evangelização deve ser um estilo de vida, deve ser resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do gozo do céu, cheia da alegria da salvação. Irmãos, quem é crente em Cristo Jesus deve se alegrar com isso. Quando Jesus enviou os discípulos para pregar o Evangelho, e deu para eles a autoridade para curar os enfermos, libertar oprimidos do diabo, eles foram cumprir a missão. E quando voltaram, quando regressaram de lá, eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, no teu nome até os demônios se nos sujeitam. Estavam alegres por isso. Jesus disse: alegrai-vos não por isso, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, necessitamos orar para que Deus venha renovar a alegria da salvação no coração dos crentes. A gente vai ver, irmãos, fluir de uma maneira poderosa, muitas vidas sendo salvos, muitas vidas sendo acrescentadas às igrejas locais, crentes contando experiências de como Deus usou a sua vida, de como Deus usou para alcançar vidas, para abençoar a obra missionária, para fortalecer missionários sendo chamados por Deus, separados por Deus para anunciar o Evangelho. Isso, irmãos, é resultado da alegria da salvação, quando nós olhamos para a eternidade e Deus chama a sua igreja: olhe para a eternidade, olhe para o céu. Devemos viver a vida aqui com a perspectiva, irmãos, na eternidade. Nós somos forasteiros aqui, nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem. Estamos de passagem, e cada dia mais que passa, se aproxima o dia da vinda gloriosa do nosso Senhor. Os céus se abrirão, e o Senhor virá com poder e grande glória. Isso, irmãos, deve encher o nosso coração de alegria, de gozo. Se há outro motivo maior, eu não conheço, de nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus, de vermos a Ele face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor desperte a nossa alma para olharmos para a eternidade. Deus também nos ordena, irmãos, a confiarmos na promessa da sua presença. Na promessa da sua presença. Versículo 5, ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Imagine para Josué, que viu Deus usando tremendamente a vida de Moisés. Irmãos, certamente no Antigo Testamento foi o maior líder que nós podemos destacar, e como Deus usou. Imagina, irmãos, como Josué se sentiu: meu Deus, o grande líder, o grande intercessor, o grande legislador,
o Senhor levou, partiu para o Senhor, e agora eu tenho que liderar esse povo. Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. E Deus, irmãos, conhecendo o coração de Josué, sabia que certamente ele ia se sentir inferior, porque ele viu como Deus usou. Deus agora fala com ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Deus não estava dizendo que não se levantaria opositores, mas Deus estava dizendo, pelo contrário, vão se levantar opositores, porque ele ia enfrentar tempos de guerra, ia ter que lutar, ia ter que motivar, dentro do próprio povo ia se levantar opositores e tantas situações. Mas o que o Senhor estava dizendo: ninguém vai poder vencer você. Ninguém te vencerá. Por quê? Porque ele diz: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que promessa maravilhosa, irmãos. E essa promessa não é uma promessa para os crentes hoje em dia? Claro que é. O que a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 37? Que nós somos mais que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Essa batalha foi ganha pelo Senhor. Nós vamos chegar lá, pela graça dele nós vamos chegar até o fim. Porque as lutas, os desafios que se levantarem diante de nós podemos estar plenamente seguros de que nada nem ninguém pode nos separar do seu amor. Nada nem ninguém. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E essa promessa que o Senhor fez aqui, irmãos, para Josué, que assim como ele esteve com Moisés, não o deixou nem o desamparou, também é para nós hoje. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5: sejam os vossos costumes sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele tem dito: não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor continua falando, ele tem dito: não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu não deixo você, eu não vou abandonar você, você não está sozinho. E nós necessitamos, amados irmãos, crermos nessa promessa. Por mais que você esteja passando dias difíceis, noites tão escuras e demoradas, mas tenha plena certeza: o Senhor não deixou você, Ele não desamparou você, Ele não vai deixar, Ele não vai desamparar. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Nós necessitamos, irmãos, nos apropriarmos dessa promessa maravilhosa que o Senhor fez para a vida de Josué. Ele também estava dizendo aqui que é Ele quem capacita Ele a vencer suas batalhas, a vencer suas lutas. A nossa suficiência vem de Deus, como o apóstolo Paulo falou. A promessa dele deve ser vivenciada, isso deve nos levar a descansar. Ele está comigo. Os dias são difíceis, mas Ele está comigo, Ele está bem perto de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, irmãos, Deus ordena ao seu povo, não foi somente a Josué, mas Deus também nos ordena hoje a sermos fortes e corajosos. Veja aí que o Senhor vai repetir 3 vezes, falando com Josué, versículos 6, 7 e o 9 também. Diz assim: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso. No versículo 9 também ele vai dizer: não te mandei eu ser forte e corajoso, ou tenha bom ânimo. Tem outras traduções que diz: tenha bom ânimo, seja corajoso, seja forte. O Senhor repete isso para Josué algumas vezes. O abatimento dele e do povo era muito grande. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela vivifica a alma. Ela fez com que Josué se levantasse daquela situação. Ela fez com que o povo se levantasse e agora pudessem caminhar até o Jordão. O povo agora se levantou em fé, o povo agora se levantou em confiança ao Senhor. Quantas pessoas estão vivenciando um processo de abatimento, de desânimo, de depressão? Irmãos, a palavra de Deus é poderosa para curar a alma. A palavra de Deus é poderosa para levantar, para nos fazer fortes. A palavra de Deus é poderosa para nos fazer corajosos diante de tantas situações que querem nos amedrontar e nos fazer parar e nos paralisar. A palavra de Deus, ela vivifica a alma, ela traz refrigério para as nossas vidas, e foi isso que o Senhor fez na vida de Josué e na vida daquele povo, o povo que tinha chorado
30 dias, a morte de Moisés. O povo que estava diante do Jordão, diante de uma grande impossibilidade. E chega agora Josué dizendo, olha, se preparem, nós vamos passar o Jordão. Mas como passar o Jordão? Com crianças, com animais, e o rio Jordão estava transbordando em todas as suas ribanceiras. O que a Bíblia mostra sobre isso era que era uma situação impossível. O povo não podia passar, mas Josué chega agora, encorajado pelo Senhor, traz uma palavra e todo aquele povo se levanta, todo aquele povo começa a preparar as suas bagagens para poder atravessar o rio Jordão. O povo se levanta em fé. Irmãos, Deus levanta, muitas vezes, uma pessoa, um servo, uma serva, para animar a muitos, para levantar a muitos em fé, em confiança. Que você possa orar por sua vida. Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Levanta a minha vida para que eu possa levantar muitos outros para a glória do nome do Senhor. Queridos, Deus nos ordena também a não nos apartarmos da sua palavra. Versículos 7 e 8, ele diz ainda assim: então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A arma mais poderosa do povo de Deus é as Escrituras, é a palavra do Senhor. É a fonte, irmãos, de santidade, é a fonte de encorajamento, é a fonte de fé. A palavra de Deus é que vivifica. Irmãos, nós devemos orar porque a palavra de Deus diz, mas é a palavra de Deus que nos leva a orar. Então não podemos fugir disso. A palavra de Deus é fonte para todo o povo, para vivermos uma vida que agrada a Deus, para vivermos uma vida de obediência a Deus, de santidade diante de Deus, de coragem, e que gera essa fé em nossos corações. De que maneira podemos agradar a Deus e sermos bem-sucedidos por onde quer que andarmos? Não podemos nos afastar das Escrituras, não podemos nos afastar da palavra, não podemos, irmãos, descrer que quando nós pregamos a palavra, quando Deus traz uma palavra à igreja, Deus vai mover corações, Deus vai agir em vidas, em pessoas. Ele age poderosamente. Não podemos nos afastar da palavra, daquilo que Deus ordenou para as nossas vidas. Em sexto e último lugar, irmãos, não devemos esquecer de quem nos chamou. Não devemos esquecer de quem nos chamou. Versículo 9, vamos ler juntos aqui? Não te mandei eu, vamos ler juntos? Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te mandei eu? Olha a pergunta do Senhor. O Senhor estava falando aqui para Josué. Não foi o homem que te mandou, nem foi Moisés que te mandou. Fui eu mesmo que te mandei. Fui eu mesmo que te chamei. Fui eu mesmo que separei você. Fui eu que falei contigo. Deus estava levantando aquele homem. Era necessário ele ser levantado pelo Senhor. Era necessário ele saber que quem o enviou e separou a ele para aquele momento específico foi o Senhor. Muitas vezes nos perguntamos, podemos nos perguntar: Senhor, por que eu? Porque justamente eu tive que passar por tudo isso. Tenho que passar por toda essa situação e estou diante disso. Por que eu? Porque você talvez em situações que você tem passado na sua família. Porque você em situações que você tem passado na liderança. Porque situações que têm acontecido na igreja justamente com você. Porque foi Deus que preparou você para esse tempo. Foi Ele quem separou você para esse tempo. Ele, o próprio Deus. Escute o que Deus está falando com você. Escute o que Deus está falando ao seu coração. Não te mandei eu? Não fui eu que levantei você? Não foi eu que escolhi você? E o Senhor agora repete: ser forte e corajoso. Não temas, não tenha medo. O que é que ele ia enfrentar do outro lado? Nações, povos, guerras,
lutas, armas, sangue seria derramado. Mas Deus estava dizendo para ele: não temas, não tenha medo, não pasmes, nem te espantes. Mesmo que o desafio seja imenso, muito grande, não pasmes, nem te espantes, não fique espantado não. Porque eu sou maior do que o desafio. Eu sou maior do que o desafio, e sou eu que estarei com você por onde quer que você andar. Irmãos amados, para concluirmos aqui, meu tempo ali já está correndo. A conclusão. O Rio Jordão estava transbordando em todas as suas ribanceiras. Quem fez aquele rio transbordar? Não foi o diabo, não foram os homens, foi o próprio Deus. Quem manda chuva, que faz os rios transbordar, é o Altíssimo Deus. E por que Deus não conduziu o povo, não fez com que o povo chegasse em outro momento, num tempo de seca, que seria mais fácil o povo atravessar o Rio Jordão? Pelo contrário, Deus parece que dificulta a coisa. Ele não só dificulta, Ele coloca a situação, irmãos, impossível diante do povo. Impossível, era impossível o povo passar ali. Deus muitas vezes nos conduz a situações inimagináveis, que a gente nem imaginava passar. De grandes desafios. Sabe para quê? Para demonstrar seu grande poder, fortalecer a nossa fé e glorificar o seu santo nome. Deus te conduziu até aqui. O Jordão se abrirá. As coisas acontecerão no tempo que Ele determinou. Quando o povo se levantou em obediência a Deus e caminhou, chegaram à beira do Jordão. Assim como o Mar Vermelho lá atrás, o Jordão se abriu. E o povo passou a pés enxutos. Quando andamos em obediência à voz de Deus, os milagres acontecerão. Coisas grandiosas e extraordinárias, irmãos, acontecem. Deus quer continuar guiando o seu povo. Escute a voz de Deus e obedeça. Mesmo que os desafios sejam enormes. Obedeça e você vai ver os milagres. Você vai ver coisas extraordinárias acontecerem da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Agradecer a Deus por sua palavra aos nossos corações. Todos nós estamos passando por tempos desafiadores. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele está conosco. Nós engrandecemos, ó Deus, o Teu nome, nós glorificamos a Ti, Deus grandioso, Deus maravilhoso, Deus que levanta o abatido, Deus que dá ânimo ao desanimado, Deus que motiva o Teu povo e ordena o Teu povo a andar, a marchar, a continuar, a conquistar aquilo que o Senhor ordenou. Louvado seja o Teu nome. Leva-nos, Senhor, a nos levantarmos e caminharmos. Leva o Teu povo, leva a Tua igreja, Senhor, a viver um tempo, Senhor, de fé, de graça, mais abundante ainda do que tem vivido até aqui, para louvor do Teu nome. Leva o Teu povo a olhar para a eternidade, Senhor, e se regozijar no céu, se regozijar na segunda vinda do Senhor Jesus, que se aproxima, e vivermos aqui cheios de fé, de esperança, de obediência, vivermos para a glória do Senhor, cumprimos a missão do Senhor. Leva-nos, Senhor, a descansarmos na Tua promessa bendita, de que o Senhor não nos deixará, não nos desamparará. Louvado seja o Teu nome, aleluia. Bendito é o Senhor. Nós Te glorificamos, Senhor, nós Te exaltamos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos apartarmos da Tua bendita palavra. Ela é a fonte, Senhor, para as nossas vidas, para vivermos de maneira que glorifique o Teu nome, que exalte o Teu nome. Não nos deixe esquecer quem nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, quem nos conduziu até aqui, quem tem nos sustentado até aqui, quem nos separou para o ministério e não desiste de nós, que abre as portas no tempo certo. Senhor, nos faz caminhar em obediência e o Jordão se abrirá. Nós vamos vencer as batalhas, vamos ver grandes coisas da parte do Senhor. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão. Nós nos alegramos em
em Ti, nós confiamos em Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.